exposição sobre dos maiores gênios da guitarra. It was a sacrifice. A sacrifice. That's what he called it, as he once said. The people need to wake up. The sleeping people need to wake up. And I think they were awakened. Uma exposição que se chama Hendrix Hits London e que chegou ao Brasil. É um panorama do período em que o Jimi Hendrix foi para Londres e passou de guitarrista pouco conhecido nos Estados Unidos para uma super estrela da música. Eu conversei com a irmã do Hendrix e encontrei muitos discípulos desse gênio da guitarra. A Jenny é irmã do Jimi Hendrix. Quando o Hendrix morreu, ela tinha 9 anos de idade. Claro que eu vou perguntar para ela como é que era o Hendrix como irmão. He was nice, please don't touch my guitars, little girl. Jimmy was very sweet. He was very kind and soft-spoken. He had a big cape. He's bigger than life. He'd chase me around, pretend like he's Batman. So as a big brother, he was my favorite brother. Edgar Piccoli, o que mais você gostou na exposição? Olha, eu achei bem curiosa assim, a coleção de vinis dele. Você vê ali de blues, né? Folsom Prison com o Johnny Cash, discos do próprio Os Beatles, do Sgt. Peppers. This is the guitar that Jimmy played at the Saville Theater on June 4th, 1967. He had just heard their Sgt. Pepper new album, and he invited them to the show, and he played Sgt. Pepper differently than the way they played it. They looked at each other and they said, we need to get back in the studio and do it like him. When he went to London at that point in time in the mid-60s, you know, Eric Clapton realized, like, maybe I'm not the best guitar player ever. Apesar da geração dele ser dos anos 60, ele é uma coisa atemporal, é uma coisa maluca, parece que ele veio de outro planeta. He became a big star in London, in Britain, but he still was unknown in America, so we had to go back to play at the Monterey Pop Festival to kind of explode there. Jimmy was also playing on the same bill as The Who that night. Ia tocar o The Who e ia tocar o Jimi Hendrix e os dois queriam tocar por último para ser atração e tal. E o The Who costumava quebrar tudo e tal. Então ele entrou antes e daí resolveu tocar fogo, né? Alguma vez quebrou, queimou guitarra? A minha primeira apresentação em palco foi uma queima de guitarra. Foi. No Colégio São Luís, cara. Tem um monte de gente de prova. Foi, ajoelhei, botei fogo na guitarra e me botaram pra fora da escola. Olha, nós fazíamos umas palhaçadas assim no início da Cachorro Grande, sabe? Era divertido, mas depois ficou muito caro, né? Não, né, cara? A gente é da onda que, porra, você compra lá, suado, você cuida pra caramba, né? Aqui um item raro da coleção, que é um manuscrito da música Love or Confusion, que está quase desaparecendo. E do outro lado tem um desenho feito pelo próprio Hendrix em 1967. Qual destas roupas aqui você usaria tranquilamente hoje num show, por exemplo? Bicho, acho que todas. To understand his outfits and his costumes and his love for color, you have to first understand that our grandmother was in vaudeville. And Jimmy was very inspired by that as a young child, because my grandmother had a trunk of her clothes that he used to like to play with. Um registro de vídeo marcante. Nossa, tem um vídeo que eu vi que eu acho que é uma raridade que a BBC soltou faz pouco tempo, que é ele num estúdio branco tocando. Stop it for a second. Em Johnny B. Good, na Berkeley, acho que ali ele mostrou como poderia, apontando bem pro futuro, né? Rock and roll, que seria... E tem a performance clássica de Woodstock, na qual ele toca o hino dos Estados Unidos no meio da guerra do Vietnã, que aquilo foi visto como um protesto e coisa e tal. Why
was he so unique that he is considered, till nowadays, the best guitar player ever. I think it's because he came up with his own sound. He was incorporating a lot of different styles of music, but he was using the guitar not only to play, melodies, but also to, to mimic, other sounds. When he was asked, well, what genre are you? Like, are you rock and roll? Are you blues? And he said, don't try to put me in a hole. You'll frustrate yourself and you'll frustrate me.